Boa tarde, Carla. Boa noite, né, já. Carla Farrapa. Graziela Floriani. Hoje a gente vai falar de crenças limitantes em relacionamento amoroso. Muita gente pediu pra gente falar sobre isso. A gente vai tentar dar o nosso parecer, né, não jurídico, sobre o assunto, diante do que a gente já estudou, vivenciou, dos atendimentos que a gente fez, foi permitido falar um pouquinho sobre crenças limitantes em relacionamentos. Então, convido vocês a assistir. Vocês aí também, vem com a gente. Vamos lá. Então, relacionamento amoroso. Quantas crenças limitantes entram em relacionamento amoroso e quantas crenças limitantes tem que a gente não consegue se relacionar, ir para o namoro ou para uma vida a dois, né? Ter um relacionamento adulto, né? Um relacionamento... Você falou tudo, relacionamento adulto. Confortável, adulto, respeitoso. Muitas vezes a gente vai como criança. Muitas vezes a gente vai como criança para o relacionamento. A gente traz muitas informações erradas do que é um relacionamento. Primeiro, uma informação de amor, de novela e de fotonovela e de romance e de filme de sessão da tarde. Não que não exista, né? Mas não é bem assim quando você entra no relacionamento, né? Tem muitas coisas pra gente resolver estando num relacionamento. Então a gente vai falar um pouquinho disso, do amor de verdade, que não é o amor romântico, não é a paixão, né? E o relacionamento ele é baseado em amor. Respeito, admiração e você acreditar que a pessoa está do teu lado é merecedora de você e você dela, né? Essa é a minha opinião em relação ao relacionamento. Então a gente vai falar sobre o que impede uma pessoa de viver um relacionamento pleno, adulto, né? E que faz com que a gente aprenda um com o outro o tempo todo. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre... Quando falamos de crenças limitantes, temos que falar de... somos frutos das nossas experiências, somos frutos de tudo aquilo que vivemos, que marcou a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa infância e os nossos... o que a gente vivenciou lá com os nossos pais, né? Sim. Existem vivências que a gente tem quando é criança, que a gente não imagina que lá na frente vai ser tão importante na nossa relação a dois, no nosso relacionamento com o namorado, com o marido, com o noivo, né? Isso é bem interessante e é nesse ponto que a gente vai tocar agora. Vai servir para algumas pessoas para um sentido, para outras em outro sentido, mas acredito que vai abranger bastante situações legais para todo mundo. O que vivemos em nossas histórias formam as nossas crenças, né? Tudo aquilo que acreditamos e é a partir dessas vivências, né? Geramos tudo aquilo que acreditamos, consciente ou inconscientemente. Tudo isso a gente vai estar falando no nosso curso. E na nossa gravação também, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está tentando fazer tudo junto, tá? Então aqui vai ser só um pedacinho para vocês ficarem com vontade de ver no YouTube o contexto todo e mais vontade ainda de fazer o curso para a gente poder passar para vocês todos os ensinamentos que a gente pode passar, todas as vivências que a gente teve, todas as coisas que a gente arrumou, que a gente melhorou, né? Depois que a gente começou a estudar. Então, se a gente não prestar atenção em alguma conversa, alguma coisa assim agora, é porque a gente tá fazendo várias coisas, então, às vezes pula alguma coisa, mas estamos aqui. Ó, Luiz, Iderley, oi, pessoal. Viu? Galera.
Vamos falar do quê? De rejeição, de trauma profundo, de crença e rejeição. Vamos falar das crenças, isso mesmo. Quais as crenças que tem... Aqui a gente está falando do tema é relacionamento amoroso, né? Eu não mereço ser amada, são algumas crenças. É difícil encontrar a pessoa ideal. E se o amor acabar no relacionamento? Isso tudo é crença. Tenho medo de ser rejeitado. Se eu tiver amor, não poderei ter dinheiro. O relacionamento vai atrapalhar meu profissional. O relacionamento não vai me permitir evoluir. Casamento é para ter filhos. Eu tive uma história assim. Muitas histórias, na verdade, em crenças limitantes familiar. Casamento para ter filho, para deixar legado. Eu já tive histórias assim. Para deixar. Antigamente os ancestrais falavam muito nesse processo. Casamento era para constituir família. Mas casamento é relacionamento amoroso. Eu acho que constituir família é meio que, minha opinião, né? Legalizar o que seria uma relação de homem e mulher. Então, tem muitas pessoas que vêm para mim que o sexo ele é tabu e ele só pode ser, mesmo agora no século XXI, ele só pode ser bom dentro de um casamento porque o casamento ele veio para legalizar o sexo. Consegue... Nossa, eu sabia disso. Parece que se você não está dentro de um casamento, de uma relação, você fazer sexo não é bom. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso lá para os ancestrais. E isso é uma situação que é interessante as pessoas entenderem, porque você pode ter sexo com uma pessoa sem querer um relacionamento sério com ela, sem querer estar envolvido emocionalmente com ela. E você não precisa vincular as coisas, né? Então, o relacionamento ele é muito maior do que isso. Lógico, isso é muito importante, né? Relação sexual dentro de um relacionamento é muito importante. Sim. Mas relacionamento, ela é maior, né? Então, é importante as pessoas entenderem o que é um relacionamento. Sabe, uma das crenças que eu mais escuto é não preciso de homem para nada, isso falando da mulher, tá? Que aí entra no feminismo. Eu já pensei assim também, né? Isso vem muito da criação mesmo, de quando a gente quando a gente tá criança, quando a gente adolescente, você quer fazer tantas coisas na tua vida e parece que você precisa casar para fazer. Então eu vou contar uma história minha. O marido não me ouça. Já tá ouvindo. Já tá ouvindo, mas ele sabe dessa história. Eu nunca quis casar, mas eu queria ser viúva. Como assim? Não quer casar, mas quer ser viúva? Eu não queria casar, porque achava casamento muito ruim, achava um casamento uma instituição falida. Olha eu aqui, casada há 13 anos. E aconselho todo mundo a casar. Melhor coisa que eu fiz. Mas lá naquela época, e por muitos anos, eu queria ser independente. E ser independente, quando você tem lá 12, 10 anos, sei lá, não sei que idade eu tinha, significava ter um homem que me sustentasse. Eu não via minha mãe trabalhando fora. Ela trabalhava muito, mas não fora. Depois ela passou a trabalhar fora, mas numa época não. Não via as pessoas trabalhando, não entendia essa dinâmica, né? Então, para você ter estrutura financeira, precisava casar. Então, a minha ideia era casar e ficar viúva, ter dinheiro, viajar, passear, fazer tudo o que eu queria fazer e que eu fiz, solteira, né? Mas eu não entendia isso, então isso naquele momento era uma crença para mim que precisava casar, não era o motivo correto para casar, tanto que eu queria ficar viúva, né? Então eu acho importante a gente entender relacionamento assim, não casar, relacionar, estar relacionado com alguém. Primeiramente é aprendizado. Você vai aprender muito quando você está com alguém, aprender mais sobre você, muito mais sobre você do que sobre a pessoa. E a pessoa vai aprender sobre ela mais do que sobre você.
Porque você vai estar 24 horas perto de alguém. E estar 24 horas perto de alguém traz muitos lados bons da pessoa, mas traz também o lado negro da pessoa. E daí que você vai entender o que é relacionamento. Como lidar com esse lado ruim? Porque o que é bom é bom. O lado ruim, na verdade, é em convivência dentro de um casamento, numa relação. Eu acho que o lado ruim, ele não pode ser insuportável, não pode ser uma diferença que te machuque, que te denigra, que te deixe para baixo, que não te respeite, não te valorize. Mas quando você tá com alguém que acha que tá certo e que é você que tem que mudar, como é que faz? Eu tenho um lema aqui em casa, no meu relacionamento com o João. Eu acho que eu tô certa, ele acha que tá certo. Uma situação dessa que nenhum dos dois lados vai resolver, porque eu vou manter a minha posição de que eu estou certa, ele vai manter a posição dele que está certa, a gente chegou a uma conclusão. Lógico, depois de muita briga. Que a gente pode manter a sua opinião em relação àquele fato e respeitar a opinião do outro. Tentar mudar a outra pessoa, tentar fazer com que a outra pessoa entenda que o certo é teu, não funciona. Porque o certo não é certo 100%. O meu certo não é o teu certo. O meu certo não é o certo do João. O que eu acho que é correto não é o correto dele. E vice-versa. Então eu respeito o que ele acha correto, embora eu não concorde, e ele me respeita, embora ele não concorde. E isso funcionou bem pra gente, fora que a gente tem uma outra regra, que ninguém dorme de mal com ninguém. Todo dia, antes de dormir, a gente diz, ó, eu te amo, embora você esteja errado, esteja certo e vice-versa, mas a gente vai viver amanhã normalmente e vai ter outros certos e errados. Então, o que eu entendo que, isso que se perguntou é assim, quando você mede força, você precisa estar certo. Mede força, falou tudo. Você tem que estar certo. Faz sentido. Aí quando você vai medir força com a pessoa, alguém vai perder. Você está disputando então com o companheiro com você. Exatamente. E alguém vai perder, os dois vão perder. Porque chega no momento de uma relação que se não houver esse acordo de você continua... Eu sempre falo, João, você pensa o que você quiser, eu penso o que eu quero e tá tudo certo. Porque é como uma competição. Não vai mudar a gente brigar. Agora, se eu tentasse fazer com que ele mudasse, e eu tentei lá atrás, e ele idem comigo até a gente chegar nesse patamar, a gente não estava junto. A gente já tinha terminado. Se a gente pensar que você está sempre certo, você não vai dar nem a oportunidade da pessoa de entender a pessoa e vice-versa. E a gente não está sempre certo, né? Não. Quando a gente teima, a gente tá errado. Geralmente, quando você tá teimando no assunto, porque você está errado. E lá dentro você sabe que tá errado, mas não dá o braço a torcer. Então, o relacionamento é muito baixar a guarda, muito você ceder. Porque o que eu não tô entendendo hoje, eu entendo amanhã. É entender que não é uma disputa, não é não é competição. E é uma parceria. Uma parceria, é um companheirismo. Sim. Então, aprendemos junto a isso. E isso, assim, é legal se as pessoas conseguissem entender isso. Eu demorei um pouco para entender e tive que entender na prática, né? Até porque o João foi o meu primeiro relacionamento sério de convivência. Eu nunca vivi maritalmente ou morei com alguém antes do João. Então, para mim, com 44 anos, foi muito difícil. E ele veio de uma relação que ele já tinha de 17 anos, com outros hábitos, com outras situações, hábitos bons, hábitos ruins, e eu não tinha nenhuma informação. Então, para mim, era tudo novo. Então, teve muito respeito, muita paciência dos dois lados, muita discussão, muita conversa, para a gente chegar no que é o que nós vivemos hoje. É perfeito? Não. A gente sempre se mata, normal. A gente sempre diverge. E eu acho que alguém diz assim, meu relacionamento é perfeito. Pode ser que exista. Eu não vi ainda nenhum. Porque a perfeição está no não ser perfeito. A perfeição está no não ser ideal. Porque assim, quando você está com uma pessoa que não é perfeita, você aprende. Porque você não é perfeito. Então, você está aprendendo a ser melhor e a pessoa está aprendendo a ser melhor com você.
Mas a gente fez terapia, o João fez terapia, eu fiz terapia. Sério? Vocês fizeram terapia? Não terapia de casal, mas fizemos terapia assim. Individual. Essa semana ainda falei, João, fale com a Legal. Helenice, faça uma terapia com a Helenice. A Helenice é uma terapeuta de mulheres, do feminino. E eu falei, Helenice, não quer atender o João? Ela falou, atendo. Não atendo muito homem, mas atendo, porque o que ela faz é muito legal. E eu falo assim, mas eu acho legal você atender o João. Tem muitas coisas que o João precisa entender ali, eu não consigo passar. Assim, você vai entender quando você tiver um relacionamento que santo de casa não faz milagre. É verdade. Tá? Então eu posso Mas não falar. precisa ser relacionamento, pode ser com o pai, com a mãe, com o filho. Com não adianta você saber alguma coisa, você entender muito daquele assunto, mas você não vai conseguir passar para a pessoa, e a pessoa não vai nem te ouvir. Então, de repente, eu vi da Grazi, que ele já fez com você terapia, né? Ou da Bárbara, ou de outras pessoas, vai entrar para ele muito mais facilmente do que se fosse eu falar. Porque quando você tá no relacionamento, o que acontece? Eu não sou legal quando eu vou falar para ele terapeuticamente o que eu sei, entendeu? Eu vou perder a paciência e daí vai misturar tudo. Esposa, mulher, tudo. Não vai funcionar. Não vai mesmo. Então outra pessoa dele me traz o resultado. Ó, aconteceu isso. E eu sei, entendeu? Eu já sei. Eu falava, eu sei disso. Mas eu não podia falar isso pra ele. Então, isso eu entendi na terapia, eu entendi na vida. Tem coisas que eu sei. Mulher tem essa coisa de saber algumas coisas. Então, tem coisas que eu sei que não vão ser legal. E eu aprendi a não falar mais. Entende? Tipo, a não ser que seja na coisa grave, mas coisas normais, banais da vida. Tipo, pessoas que ele conhece, amigos que ele tem, situações que ele vive. Eu sei que vai dar besteira. Eu sei que, às vezes, a pessoa tá abusando, tá... o João é muito bom como pessoa, então as pessoas estão levando ele no bico. Mas eu já aprendi que ele tem que ver por ele. Não posso eu dizer, fulano de tal não é legal, entendeu? Não. Ele que vai lá e veja. Então, essas coisas de relacionamento é muito interessante, terapeuticamente falando, que os exemplos que você traz e o que eu tenho, não são muitos, mas o que eu tenho, para que a pessoa vai passar pelo que eu passei, ou você passou, ou alguém passou, sendo que existe uma solução terapêutica para isso, né? Quebrar uma crença, buscar um motivo dessa crença, ir lá tratar, não vai, de repente, salvar um casamento, mas pelo menos vai abrir a cabeça da pessoa para que ela tenha uma relação melhor, ou uma outra relação melhor. Mas muitas vezes salva casamento, sim. Então, de repente salva um casamento, né? Porque a pessoa vai entender o relacionamento dela com o pai, o relacionamento dela com a mãe. O João teve algumas situações de relacionamento com pai, mãe e filho que ele teve que resolver. Eu tive que resolver muita coisa com a minha mãe. Minha mãe nem sabe, mas eu tive que resolver muita coisa com a minha mãe para não ser a minha mãe do casamento, né? Ou no caso, não ser o meu pai no meu casamento. E então isso tudo é importante ter. Conversas, terapias, tratamentos. Agora a Grazi vai falar que eu já falei demais. Não, agora eu ia dizer, pessoal, a gente tá terminando de gravar, a gente vai estar fazendo a gravação e vai estar disponível lá no Além do Ser Seu Salto Quântico, que é o nosso projeto. Se inscrevam lá no Instagram, no YouTube. No Instagram, no YouTube, onde mais? Facebook, tudo além do ser seu Além do Ser Seu Salto Quântico. A gente vai estar disponibilizando na íntegra a gravação que a gente está fazendo hoje. Por enquanto no YouTube, porque a gente não tem core suficiente no Instagram, a gente não tem pessoas seguindo a gente no Instagram para a gente poder fazer esse videozinho no Instagram do Além do Ser. A gente ainda não tem, o Instagram novo, nasceu agora, é virginiano igual a nós. 3. Três virginianos. E no YouTube já dá. Então, a hora que vocês quiserem ver na íntegra, a gente vai avisando e vai estar lá disponível. Se quiserem mandar perguntas, né, a gente tenta responder, tenta passar a nossa posição. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Beijo. É confuso fazer as duas coisas junto.
Você vai ter que cortar essa parte. Não, é assim mesmo. Não, mas eu digo assim, fazer online e fazer aqui ainda a gente tem muito, Mas o início muito traquejo para fazer. A questão do live exatamente a ver como somos uns mortais a tentar passar 6 pessoas. mensagem válida. Boa. Se salva, né? Sabe salvar, né? Não. E eu sou estagiária nisso. Está a gravar, tá? Ah, sim. Tudo isto é bastidores, assim, como eu estava a dizer, são situações perfeitamente casuais, comuns mortais, para passar questões válidas para a frente. E eu não sou terapeuta. Realmente, esse negócio dos dois ao mesmo tempo eu me perco. É difícil? Nossa, não me dá. perco completamente. Mas a gente chega lá. Sempre bem. Daí não sei se eu presto atenção aqui. Se responder lá, daí você vê uma mensagem. Só deixa eu terminar Agora está a depois. continuar a gravar. Tá, vamos Mudar depois? ali pra cima, volta pra cima. Vou para cima? Volta pra cima é boa, né? Nossa, essa é uma coisa maravilhosa. Aí esse, pode deixar. Vamos falar do amor aqui. A maneira como expressamos e recebemos amor está profundamente conectada às nossas experiências de vida, especialmente aos traumas vividos na infância, quando é de forma negativa, né? Esses traumas moldam a nossa linguagem do amor, influenciando o que buscamos em nossos relacionamentos, para nos sentirmos valorizados e amados. Reconhecer que os traumas de infância moldam a sua linguagem do amor é um passo importante para entender suas necessidades emocionais e fortalecer seus relacionamentos atuais. Qual a sua linguagem do amor e do seu companheiro? Se tiver né? Porque se não tiver, qual que é a sua linguagem do amor? Você sabe identificar? Qual que é a tua linguagem do amor, cara? Eu estava falando isso agora, pouco. A minha linguagem do amor é suporte. É dar suporte. Serviço. É o café da manhã que você estava falando antes. Né? Não, esse é o João. O João. O João me serve. A linguagem do João eu consigo identificar melhor que a minha. Ele... Não, mas aí assim, o que ele precisa receber de você? Essa é a linguagem dele. O que é que você precisa receber dele? Essa é a tua linguagem. O que eu preciso receber do João é exatamente o que ele me dá. O café da manhã lá. O café da manhã, abrir a porta do carro, carregar sacola, cuidar de mim. Pôr pra deitar, ver se eu tô bem. Isso é o que eu não consigo fazer agora aqui. Deixa assim, tem que compartilhar, não tá indo. Então essa minha linguagem do amor é isso que ele me dá. Dar a mão na rua, cuidar pra atravessar. Me irrita. Tá? Porque eu sempre fui muito independente. Mas se te irrita, mas é isso que você... Me irrita porque assim, às vezes eu fico assim, mas credo, parece que eu não sei mais fazer as coisas. O João dirige. Então, assim... O que vem às vezes pra mim assim, Carla, você não precisa, ó, que louco, né? Você não precisa disso. Você sabe fazer isso e eu sei fazer isso. Eu me viro muito bem sozinha, não tenho problema nenhum em estar sozinha, me virar sozinha. Mas eu estar com ele fazer isso pra mim me agrada. Ele provém as coisas pra mim nesse sentido de executar. Ação. É rápido, é proativo, não precisa esperar um ano para pôr uma cortina. Ele é mais proativo. Isso me deixa feliz, me aquece, entende? E tem um ladinho meu que é tão independente, que eu fiquei tanto tempo sem ninguém, tantos anos sozinha, tantos anos sem namorar, sem namorar, eu namorava pra caramba, mas sem ter um relacionamento diário, né, certo? Partilha. Eu não tinha essa partilha, e então partilhar com o João faz com que eu fique feliz. Ele me deixa feliz, então eu acredito que essa seja a minha linguagem do amor em relação a ele. Né? Também acredito que a linguagem do amor não é só para uma única, porque ela fala com pessoas de forma diferente. Tipo,
Pra mim, eu com ele é essa, eu com outras pessoas já não é assim, estranho, né? Mas eu penso assim, tem outras linguagens. Pois é, não, mas eu tava pensando na minha linguagem. Sempre foi essa que você falou, abrir a porta do carro, ser gentil, fazer as coisas e tal. Mas agora você falando ali, eu tava pensando nisso. Mas eu preciso ouvir. E eu não sou auditiva, eu sou visual. Mas eu tenho necessidade de ouvir. Gosto de você, você é bonita. Elogio. Eu não. Você tá bonita, você Então, acho que eu realmente me não é elogiar. elogiar só. Eu me incomoda quando o João me elogia muito. Eu não consigo receber. Eu não sei receber isso. Mas ó, mudou, porque antigamente não era assim. Tá vendo? A gente vai fazendo terapia, a gente vai melhorando. Mas ó, eu tava pensando nisso agora. Eu falei assim, pois é, mas isso eu tenho recebido. Uhum. Mas eu não me sinto amada. Porque não tá ouvindo. Porque eu não tô ouvindo esse outro lado. Faz sentido, não faz? Faz porque assim, ó, por mais que. Eu vou dar um exemplo Porque eu meu. recebido essas gentilezas, essas coisas assim. O João, ele é auditivo. Ele precisa ouvir. Precisa ouvir. Ele precisa ouvir. Tanto que ele fala várias vezes, eu te amo, e no máximo que eu falo é idem. Sério. Sensibilidade germânica. Assim, Sensibilidade germânica é boa. também. Aí, valeu. Eu falei uma vez, valeu, ele ficou muito bravo comigo. Valeu, cara. Aí você fala, eu te amo, valeu. Mas, ó, o elogio. Nossa, como você tá bonita com essa blusa. Me incomoda. Te incomoda? Me incomoda. Eu já preciso ouvir. Me incomoda, parece que quando ele começa a me elogiar muito, eu me sinto assim, tipo, menos Batman, menos, não tá. Menos Batman? Menos. E eu não consigo falar. E o João precisa ouvir. Eu tô aprendendo a falar. Assim, eu te amo. Você é importante pra mim. Sinto quase que arranho pra sair. E de tanto eu ouvir, eu comecei a entender que eu também posso falar. Porque é aquele lance que eu tenho da desculpa, entendeu? Eu não adianta eu falar eu te amo se eu não fizer nada que mostre que eu amo. Mas aí que você falou, acho que são duas coisas combinadas, né? Esse ato de serviço que vamos dizer que é a gentileza, fazer, executar, mais o ouvir. É isso que eu tava pensando agora. E pra mim nunca fez sentido o João querer ouvir. Agora falando com você, ele precisa ouvir. Né? Porque Pra mim, eu preciso que ele faça o café da manhã. Eu preciso que ele Pra você tire os isso cachorros, basta. que tire os cachorros pra fora, que ele cuide de alguma coisa que eu peço, que ele seja proativo no que eu... Pra mim isso basta. Mas não vou reclamar, pode continuar falando, não tem problema. aí entra bastidores. E você, João? Você precisa ouvir mesmo? De vez em quando. É saudável, não é? É saudável, né? Porque Não, quando eu De falo vez em quando é porque quase nunca, entendeu? Não, mas quando eu falo de vez em quando, falou de vez em quando, não precisa ser o tempo todo, mas tem que haver de vez em quando elogios assim. Não, elogiar eu elogio. Eu só não fico de nhenhê. Ai, amor, Tempo eu te amo. não, né? Não. Mas elogiar, eu elogio. Reconhecer, eu reconheço. Mas o João, ele fala muito mais eu te amo do que eu falo. Isso é fato. Desde o começo, primeira vez que ele falou eu te amo, eu quase morri do coração. Né? Eu pensei comigo, o que eu falo agora? Tipo, caiu o sinal da internet, não dá pra gente conversar mais.